Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 5 de novembro, agora na Espanha. São 21 horas em ponto no Brasil, 17 horas, 5 da tarde. Gente, a BTC aqui no semanal, tô no gráfico semanal, se a virada da VWAP acontecesse agora, se hoje fosse domingo, né? A gente estaria desenhando um belo candle comprador já de volta para dentro, com corpo real para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Se a gente virar a VWAP de amanhã, que vai ser a virada da VWAP semanal, né, de domingo para segunda, na madrugada de domingo para segunda, por volta de 21 horas aí de domingo do Brasil, a gente tem a virada da VWAP semanal. Na Espanha já vai ser madrugada, já vai ser 1 da manhã. Essa virada da VWAP vai desenhar um corpo real de candle comprador para dentro da nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. Não subestimem essa movimentação. A BTC, se ela fizer isso, ela só vai parar na penúltima lower na extensão, que está lá em 29, 30 mil dólares, que coincide com essa última camada congestional. Antes de continuar analisando esse gráfico da BTC, um seguidor me mandou um gráfico muito interessante mostrando o comportamento da taxa básica de juros norte-americana no último viés hawkish do Fed. Vocês vejam que em 2018 foi o último viés hawkish que o Fed adotou, querendo aumentar as taxas de juros. Esse gráfico verde, azul e amarelo, ele dá conta da expectativa do Fed durante o ano de 2018. Então vocês vejam que em outubro de 2018, a expectativa estava ali um pouco acima de 2,80. Em novembro de 2018, a expectativa da taxa estava em 2,90. Em dezembro, em 2,70. E o que aconteceu? Simplesmente chegou janeiro de 2019 e a taxa desabou para menos de 2 pontos percentuais, menos de 2,20. Ou seja, sempre acontece alguma coisa no meio do caminho que obriga o Fed a tomar um rumo dovish, abandonando o viés hawkish. A análise desse gráfico é muito complexa, é muito completa e complexa. Ele cita uma série de itens aqui, mas o principal é que ele dá conta de que nesse viés hawkish que está acontecendo em 2022, a gente começa a ver as sementes da dissidência dentro do Federal Reserve. O Jerome Powell mantém o seu discurso hawkish, enquanto o Daly e o Collins e o Brainard, que são outros membros do board do Fed, já se tornaram mais dovish. Então já tem 3 diretores querendo menos agressividade na subida das taxas de juros. Alguns já falam até em 0,25 na próxima subida, mas é provável que seja 0,5. Recentemente, eles falaram abertamente que o Fed deveria adotar uma abordagem mais calculada, diminuindo o ritmo dos aumentos, porque historicamente sempre acontece alguma hecatombe financeira que obriga o Fed a puxar o freio e derrubar novamente as taxas. O mercado de trabalho ainda está muito aquecido nos Estados Unidos e por isso que esse viés hawkish do Jerome Powell não perde força, mas normalmente espremer a laranja até a última gota nunca deu certo, é isso que eles estão ponderando. A expectativa sempre encontra um ponto de inflexão brutal na realidade. É muito interessante esse artigo. Voltando à nossa análise da BTC, se a gente colocar um corpo real de candle aqui na virada da VWAP, ela com certeza vai promover o desenho de um corpo real de candle já acima da última lower. Com certeza, historicamente, partiu para cima da última, a gente vai buscar a penúltima. E é isso que vai acontecer. Partiu para cima da última, um corpo real, a gente vai buscar 30 mil dólares, que é isso que eu tenho reportado aqui diuturnamente no canal. Aí, em algum momento, a gente vai sofrer esse pump espasmódico em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC foi um reloginho. Todos os sinais hoje fecharam rapidamente, os assinantes com lucro no bolso. A gente ofertou os sinais aqui, ó. Aqui, ó, quando bateu na lower e rapidamente os assinantes embolsaram e os sinais fecharam.
Gente, o Líbano adota criptomoedas e aceita pagamentos em USDT, enquanto a nação enfrenta um intenso colapso econômico. É o novo normal, toda vez que uma nação tem a própria divisa colapsada, todo mundo corre para as criptos. E o navegador Opera lança ferramentas para custodiar NFTs e conectar o navegador na Web3 com segurança. É o novo normal. Os navegadores agora, até o Google Chrome em algum momento, vai ofertar o próprio MetaMask nativo do Chrome. É muito interessante como as Big Techs estão rapidamente migrando em direção ao Web3. E agora a Google Cloud está rodando um node de validação da Solana, produzindo blocos. É isso que eu falei ali na análise da notícia anterior. As Big Techs agora estão estão protagonizando uma corrida maluca, tentando entrar de qualquer maneira na Web3, justamente porque o crescimento é exponencial. Quem não sair antes vai ficar para trás. A Rússia emitiu um alerta agora no começo do sábado, dizendo que as 5 potências nucleares do mundo, as 5 declaradas, né, estão à beira de um conflito armado. As 5 potências nucleares declaradas do planeta: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. A gente sabe que existem as potências nucleares não declaradas, que Israel, que deve ter em torno de 300 ogivas, com uma produção de ogivas de última geração, não declaradamente reconhecida, e a Coreia do Norte, que o mundo desconhece o nível de tecnologia das ogivas e a precisão dos mísseis capazes de transportá-la. Não se sabe nem se os mísseis norte-coreanos seriam capazes de transportar as ogivas do Kim Jong-un, mas o fato é que eles também possuem o artefato nuclear. E a Rússia está dando esse alerta, dizendo que a tensão geopolítica está escalando de forma exponenciada. E a Coreia do Norte lança mais mísseis e bombardeiros. E os bombardeiros norte-americanos sobrevoam a Coreia do Sul, na região da fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Inclusive o Japão teve que levar os habitantes de uma determinada região para abrigos, porque o projétil norte-coreano passou por cima do arquipélago japonês. O mundo tá maluco, e o Twitter do Elon Musk agora permite a verificação do usuário com apenas $8. O novo sistema de verificação chega poucos dias antes das eleições nos Estados Unidos. Eu ainda não testei, eu vou pedir a minha verificação no Twitter, mas é muito interessante porque existia toda uma aura de realeza que o sujeito tinha que ter para se tornar verificado no Twitter. No Instagram também acontece o mesmo entrave, vamos colocar assim. Agora o Elon Musk diz que pagando já está verificado, uma quantia módica que para $8 não é nada perto das exigências que as duas plataformas do Twitter exigia, uma infindável lista de requisitos. O Instagram também exige uma infindável lista de requisitos para se tornar verificado. E agora o Elon Musk está desrompendo. E segundo ele quis promover essa mudança antes das eleições de meio de mandato, porque o bicho está pegando lá nos Estados Unidos. Republicanos e democratas estão se quebrando no pau. Gente, o fato é que o mundo tá maluco, o mundo tá pirado. A BTC, nesse clima de Armagedon nuclear, na minha leitura, tá deixando a Nasdaq shit coisa. A Nasdaq tá virada numa shit encrenca. Não dá nem para descrever o quão bizarro tá o gráfico da Nasdaq. Com certeza o mercado tá reprecificando a Web 2 e reprecificando a Web 3. Ontem, na sexta-feira, na quinta-feira, ver a Nasdaq, ter visto a Nasdaq caindo quase 2% e a BTC subindo foi uma coisa bizarra. O que está acontecendo é que o mundo cripto está se descolando. Muitos céticos enchiam aqui o canal perguntando de onde sairiam os bilhões, os trilhões que levariam a BTC para os alvos que eu reporto aqui. Tá aí a explicação. É a morte da Web 2 e é o nascimento da Web 3, onde dados e riqueza vão trafegar sem essa fricção dos ecossistemas jurássicos da Web 2, como iOS e Android.
onde a Apple é a sócia indesejada de qualquer corporação que suba um app naquela encrenca. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.